Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Bem, gente, meu nome é Thaís, eu sou conciliadora aqui nessa Câmara CS Views. É um prazer muito grande tê-los aqui hoje, né? E o conciliador, eu não sei se vocês já participaram ou não de alguma conciliação, né? Mas o conciliador é aquela terceira pessoa que atua como facilitadora diante de um conflito. Então, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, nós estamos aqui para conversar e entrar em acordo, se for possível, se for da vontade de vocês, e de uma maneira que atenda as duas partes. Pensando nisso, eu já me apresentei e agora eu gostaria que vocês se apresentassem também, antes da gente iniciar a sessão propriamente dita e fazermos os nossos combinados. Tudo bem? Vocês podem me passar a documentação, por gentileza? É, Quem é a senhora Isamar Figueira? Exato. Aqui está o meu documento, Certo. tá? É Isamar Figueira, RG 12 44 44 44 Uhum. e CPF 084 444 444 64. Então, a senhora é a Eu sou a mãe. mãe da Eliana. Ok. Quem mais pode se apresentar, por gentileza? Boa noite, doutora. Eu sou Rodrigo Almeida, sou advogado. Estou aqui acompanhando a Isamar. Sou Uhum. advogado, OAB 44444. Ok, doutor. Muito obrigada. Olá, boa noite. Boa noite, Eu sou Eliana. Eliana Figueira. Esse é o meu documento, tá aqui digital no celular. Ok. Meu CPF é 200, dígito 00. Uhum. Ok. Obrigada, Eliana. De nada. O próximo advogado? Boa noite, né? Meu nome é Michela, sou advogada da Eliana. Minha OAB é 100 e, e eu estou aqui para defender os interesses da filha a Eliana, que é a filha. Ok. Muito obrigada aos doutores aqui presentes. Nós vamos dar início, então, à nossa sessão com alguns combinados, ok? Tudo bem para vocês até aqui? Então, vamos iniciar. Dentro da sessão de, de conciliação, eu já me apresentei como conciliadora. Quero dizer a vocês que esse é um ambiente seguro, todos podem se colocar de maneira respeitosa. Nós vamos conversar aqui sobre essa lide, dando a palavra para todas as pessoas com muito respeito, cada um falando ao seu tempo. Enquanto um fala, o outro escuta. O meu papel aqui é imparcial, eu não sou juíza, eu não vou servir, eu não vou julgar ninguém, e muito menos servir como uma testemunha de nada. Ok? Então, nós estamos aqui para um diálogo aberto, em que todos vão colocar os seus interesses, as suas necessidades, e juntos vamos tentar um acordo ganha-ganha
onde as duas partes serão favorecidas e, se for possível, porque vocês são os protagonistas desse espaço. Então, tudo vai funcionar de acordo com aquilo que vocês acharem que é pertinente. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bem, já ficou estipulado, então, que enquanto um fala, o outro ouve. Quem quiser falar, vai levantar a mão. Eu peço a vocês que não cortem as pessoas que estiverem falando, para que a gente tenha um clima bem aconchegante, tá? Então, vamos iniciar. Eu gostaria de começar com a senhora Isa. Senhora Isamar, por favor. A Ah, senhora é que está solicitando, né, a exoneração. essa exoneração. Ok. Exato. Eu já estou separada do pai da Eliana já fazem 4 anos, e o que nós decidimos no término do nosso casamento é que eu ia pagar para a Eliana e para o irmão dela, que é o irmão mais novo que está na Europa junto com o pai, até eles se formarem. Só que eu fiquei sabendo que a Eliana já está fazendo já 8 meses que ela não vai na faculdade. E eu continuo fazendo o pagamento. Ela entrou numa faculdade pública, tá? Mas eu continuo fazendo o pagamento da pensão para ela. E Uhum. eu prezo muito pela minha filha e eu gostaria que ela continuasse a estudar. Mas se não é a vontade dela, é que eu pare de pagar. Entendo. E a senhora ficou sabendo como, como é que se deu essa Nós estamos com, situação? nós estamos com pouco tempo, pouco contato, tá? Mas ela estava na casa de. Eu me casei novamente, fui morar no interior, tá? E ela estava na casa de uma irmã minha, tá? Mas Hum, acabou não dando certo, ela saiu, e nessa hora que ela saiu, a gente acabou ficando sabendo também que ela estava saindo, mas porque ela também estava parando de estudar. E ela foi morar no alojamento dentro da faculdade, tá? E agora está sem estudo, está morando no alojamento junto com o namorado dentro da faculdade. entendo. É, vamos ouvir a Eliana? Por favor, Eliana, você pode responder assim com as suas palavras, o que aconteceu, qual foi o motivo de você ter deixado a universidade? Boa noite, né, para todos. Boa noite. Boa noite, mãe. Importante te ver, Boa noite, Helena. importante. Fazia muito tempo que a gente não tinha esse contato, né? Sim. Realmente, eu já estou de maior, né? Já estava cursando a faculdade e foi difícil entrar na faculdade, né? Uma faculdade pública, mas no decorrer do tempo, passando por tudo que eu passei, quando a família se rompe, né? A questão do divórcio, da separação, acaba todo mundo envolvido nessa situação toda. Meu pai foi morar na Europa, né, com meu irmão. Minha mãe, né, a senhora teve um outro relacionamento, foi embora para o interior. E eu fiquei aqui, fui morar na casa de uma tia, que também não deu certo. Então, acho que todo esse movimento também acabou mexendo, né? Acho que mexeu com todas as pessoas da família. E eu percebi que mesmo passando no vestibular e começando o curso, eu vi que não era aquilo que ia me completar, que ia me deixar feliz, que ia ser aquilo que eu ia querer fazer para o resto da minha vida. Então, eu achei por bem
né? E junto com tudo isso, né, com a escola que não estava dando certo, esse conflito, mais esse conflito interno, eu tive uns problemas com a minha tia, né, irmã da minha mãe, e aí eu achei melhor sair da casa dela para não criar maior situação e arrumei no alojamento. Mas, como eu saí da faculdade, eu tive que desocupar o alojamento. E aí eu tenho uns amigos também que fazem parte de um movimento social, que é um movimento que eu acredito também, né, que a gente tem que ajudar o outro, mesmo que a gente tenha pouco, a gente tem que ajudar o outro. E estou me relacionando com outra pessoa, então a gente acabou ficando junto e estamos no local deste movimento. Então, assim, eu não gostaria de quebrar esse vínculo que eu tenho, né? Seja com meu pai, que está tão distante, né? Meu irmão, que a gente pouco tem contato, e com a minha mãe também, que está aqui mais próxima. Mas eu preciso dessa ajuda, porque eu gostaria muito de repente, tentar outra universidade, gostaria muito de ter o apoio dela para que eu conseguisse aí crescer, me relacionar bem com as pessoas, lidar com esses traumas todos, com essas cicatrizes. Então, assim, eu preciso muito deste valor dos alimentos, né? Que como sou eu e meu irmão, esse valor também é encaminhado para o meu pai lá fora, e ele manda para mim a minha parte, né? Então, está muito difícil. Eu gostaria muito de contar com o apoio ainda da minha mãe, para que eu conseguisse vencer, passar por toda essa fase aí. E eu amo muito meu namorado, eu também não queria me separar dele. Então, assim, para mim está sendo, mais uma vez, muito difícil. Então, o meu pedido é que não cessasse o pagamento dos alimentos. Eu já conversei bastante com a minha advogada, né? A gente pensou sobre as possibilidades, mas eu não tenho como abrir mão, porque eu gostaria muito, né, de continuar uma carreira acadêmica que me trouxesse prazer, que eu conseguisse realmente falar que era uma coisa que eu poderia tocar minha vida futura, né? Eliana, pelo que eu entendi, você desistiu então da sua universidade. Não estava gostando, é isso mesmo? Isso, não era o que eu queria. Entendo. E agora você, o que poderíamos fazer por você agora para que as suas necessidades fossem atendidas? Você pode ser mais clara? Porque você, pelo visto, vai querer uma outra universidade. Isso. Tem um problema também da sua residência. Qual seria a sua real necessidade nesse momento? Bom, na realidade, eu preciso que minha mãe continue com os alimentos para que eu continue estudando, porque eu não deixei de estudar, né? Eu larguei da faculdade, mas eu continuo estudando e estudando muito, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa inteligente, eu gosto de estudar, e eu tenho certeza que, se eu continuar estudando dessa mesma forma que eu venho estudando, eu consigo passar num novo vestibular, então, de uma área que eu realmente estou gostando e que eu quero transitar nessa área. Tá, Pela então, ordem, doutora, só um minuto. ok. Entendendo as necessidades da minha cliente aqui, e observando aqui que a filha dela falou, em nenhum momento ela entrou em contato com minha cliente para falar sobre a situação dela. Minha cliente, em que pese a pedida de exoneração por conta de questões financeiras, de mudança de trabalho, etc., a gente sabe que o Brasil está numa condição complicada e muitas demissões estão acontecendo nesse país. Em que pese isso, não foi de nenhuma forma estreitado o contato entre a filha e a mãe, porque minha cliente é uma mãe que ouve, minha cliente é uma mãe que entende, pode dialogar com sua filha abertamente, da mesma forma que ela faz com o filho dela.
Então, em nenhum momento, só relatar isso aqui, foi comunicada a ela essa alteração e essa mudança de necessidade da filha. Só para deixar claro aqui. Obrigado. Pela ordem, aproveitando a fala do doutor, eu só gostaria que frisasse que a minha cliente, a Eliana, enquanto filha, ela procurou sim, né, por diversas vezes a senhora Isamar e não obteve nenhum amparo, uma vez que a mãe constituiu um novo casamento, né, está com uma nova família, e então eu só gostaria que pontuasse isso, tá? Eu agradeço os doutores e vamos agora passar a palavra para a senhora Isamar. Por favor, senhora Isamar, a senhora pode relatar o que aconteceu? A sua filha tentou entrar em contato com a senhora e o advogado, a senhora deve ter ouvido, alegou que não foi possível. Nós tivemos uns problemas, porque realmente ela acabou não tendo um relacionamento tranquilo com a minha irmã, aí em São Paulo, tá? E aí ela teve que sair, então foi uma situação bem desagradável, porque foi uma coisa que saíram com muitas sequelas de conversas, de fala, foi uma coisa bem desagradável. E aí a gente acabou perdendo contato, e ela simplesmente saiu lá da casa da minha irmã, e foi morar nesse espaço, tá, desse movimento, parou a faculdade, e eu sem contato com ela, porque ela tomou a parte, ela ficou contra o que a tia estava falando, contra mim, porque o que a tia queria era só que ela tivesse mais horários. Ela estava sem horários e acabava indo, ficava final de semana com o namorado, e era super difícil para minha irmã controlar isso. E simplesmente ela parou a faculdade, parou tudo e foi morar com o namorado. Agora, eu preciso que ela entenda que é importante ela voltar a estudar. Eu não me incomodo de pagar. A minha orientação é exatamente que ela consiga fazer a vida dela, mas que não adianta ela só ver um lado que tem que ter limites, tem que ter orientações, tem que ter parâmetros para poder a gente viver em comunidade. A minha preocupação é exatamente essa, que ela seja muito feliz. Pela ordem, doutora. Você percebe que minha cliente, ela é uma mãe carinhosa, afetuosa, tanto que ela prestava os alimentos devidos para a filha dela. Só que com esse desregramento dela, fica inviável, porque ela vai fazer a manutenção desses alimentos, mas não sabe como é que esses alimentos estão sendo utilizados. Ela quer ver a filha dela progredindo, quer ver a filha dela crescendo, tanto academicamente quanto profissionalmente. Então, quando ela observa esse tipo de comportamento por parte da filha, ela fica sem saber o que fazer. Ela gostaria que a filha pudesse conversar mais com ela, para que ela pudesse entender as necessidades e aí sim apoiá-la da melhor maneira possível. Porque sem esse entendimento de horário a ser cumprido, de tarefas a serem cumpridas, aí fica inviável. Obrigado. Senhora Eliana, Olha, me ofende bastante ouvir o doutor aí estar falando, sabe? Ele não conhece da minha vida, ele não sabe o porquê da situação e ele coloca desta forma. Então, assim, ele me ofendeu. Então, se eu não estava tendo horário, por que será? Ele sabe por que eu não estava tendo horário? Será que eu estava tentando ir na biblioteca, estudar, buscar conhecimento para definir minha vida, se era esse curso mesmo que eu queria, se era outro curso? Será que eu não estava tendo problema com a minha tia e eu queria evitar discussões? Por isso que eu ficava o final de semana com meu namorado?
Então, assim, é muito fácil a pessoa falar, colocar desta forma, sem conhecer de fundo, né? A fundo o que está acontecendo. Então, assim, tudo que a minha família está passando é muito complicado. Eu entendo que minha mãe é uma pessoa jovem, que ela tem que retomar a vida dela. Eu entendo tudo isso, né? Eu sou uma pessoa que eu estou aí na vida, a gente vê o que acontece aqui no nosso redor. Eu entendo isso, mas eu também entendo que não é por isso, porque ela teve um relacionamento com meu pai que não deu certo, que também ela me deixou lá e me deixou esquecida, né? Eu entendo que ela está tendo uma outra oportunidade, mas assim como eu às vezes não ligava porque eu não queria incomodar, porque eu não sabia como é que estava nessa outra casa, ela também podia me ligar, né? O mesmo peso que eu tenho de ligar para ela, ela também poderia me ligar. Então, assim, se ela está triste, eu também estou triste. Se ela tem sequelas, eu também tenho sequelas, né? Mas, assim, voltando aqui para o ponto que trouxe aqui, né, ela pedindo a questão da exoneração, ela mesma já falou que tinha um combinado com o meu pai de me ajudar até a Sim, formatura. Né? Então, assim, eu quero pontuar novamente, eu amo minha mãe, eu amo, por mim, eu queria ter uma proximidade, né? Mesmo com a minha tia abriu a porta da casa dela para mim, mas é um choque de geração, não sou filha dela, então muitas vezes aconteciam algumas. A gente batia de frente, eu não queria desrespeitá-la. Então, assim, eu gostaria muito, o que eu peço hoje aqui, nessa questão da proposta da minha mãe, de exonerar os alimentos, eu gostaria muito que ela não só mantivesse os alimentos, como me ajudasse, porque eu tenho que me organizar com uma nova moradia. O meu namorado está buscando emprego, que ele também vai ter que ajudar, né? Então, assim, eu gostaria muito que ela me ajudasse aí, pelo menos por esse período, para que eu conseguisse sair e achar esse novo caminho aí para a minha vida e para a melhora do meu futuro. certo. Eu não sei É, se a doutora Michela quer falar alguma coisa, porque a gente conversou sobre isso. Então, claro, pela hora. Bom, a minha cliente, quando me procurou, né, ela relatou toda a dificuldade que ela vem enfrentando, né, inclusive tem se sentido sozinha, um pouco abandonada pela mãe. Então, ela me procurou e ela realmente gostaria que fosse mantido esses valores, né, para que ela consiga aí estar se mantendo. No momento ela não está trabalhando, né, ela estava envolvida nesse movimento social, onde ela me relatou que ela se identificou muito com essas questões, e então ela realmente, nesse momento, ela precisa do amparo da mãe. E ela me confidencializou, inclusive, né, Eliana, que ela gostaria de reatar o vínculo, né, de mãe e filha. Ela tem esse interesse também. Então, até gostaria de ouvir, né, se a Isamar ou o Dr. Rodrigo tem alguma proposta nesse sentido, para quem sabe hoje, né, a gente consiga sair daqui, né, com essa questão solucionada. Seria muito importante, interessante, né? A Eliana até se emociona um pouco quando a gente fala sobre isso, né, Eliana? Porque realmente para ela é uma dor muito grande, né? Essa questão de ter ficado se sentindo, né, desamparada por parte de mãe. Então, eu gostaria de ouvir se vocês têm, né, assim, uma proposta para reatar esses vínculos, né, essa proximidade. Então, essa que é o interessante aqui para a gente estar tentando ver se a gente consegue chegar hoje no entendimento. Doutora, conforme eu coloquei no início dessa sessão, nós vamos entrar em acordo se as partes estiverem preparadas para isso, né? Nós não vamos pressioná-las. Eu estou vendo aqui que o assunto está indo além daquilo que eu imaginei, porque seria uma conciliação, e a conciliação é para um conflito pontual, algo mais leve. E eu percebo aqui que nós estamos
com outras emoções e outras situações imbuídas além da exoneração. Nós estamos falando agora em abandono, nós não estamos falando só em valores, nós estamos falando em acolhimento, em relacionamento familiar, numa melhor comunicação, nós estamos também falando numa outra forma de lidar com esse conflito, que é a mediação, para que a gente possa reconstruir os papéis dessa família, as responsabilidades de cada um. Nós não podemos falar que a senhora Isamar abandonou a filha. Nós vamos ouvi-la e ela também tem os seus argumentos. Então, nós estamos aqui em conjunto para todos ajudarmos esta família. Eu acredito que nós vamos ter até que marcar uma outra audiência. Nós vamos ouvir a senhora Isamar, mas já estamos passando do horário. Eu anotei aqui todas as informações e nós temos uma série de situações e demandas que a gente precisa trabalhar. Tudo bem? Posso passar a palavra para a senhora Isamar? Por favor. Eu me surpreendo muito com o que a Liana fala, tá? Porque realmente nós estamos tentando fazer esse combinado já faz muito tempo. Eu, em momento algum, falei para ela ficar comigo, para a gente poder ir. O interior que eu fui é um interior perto daqui, é um interior que tem. Eu estou em Sorocaba. Sorocaba tem muitas faculdades, lá tem muito espaço para ela poder produzir e conseguir o espaço dela. Ela fala em fazer, ela falou primeiro em fazer física, tá? E agora ela está indo mais para a área de humanas. Tanto uma coisa quanto a outra tem lá. Então, a minha situação era ela ir comigo. Só que ela bate de frente com o meu marido agora, tá? Então, não tenho condições de levar ela para onde eu estou, porque ela tá tentando ir para a vida adulta, mas está tendo muita dificuldade, tá? Então eu preciso exatamente que ela se conscientize que a gente tem que viabilizar parâmetros para ela poder continuar a vidinha dela. Porque não é porque eu e o pai dela se separamos que ela vai ter que não ter uma vida saudável, uma vida feliz, tá? Quero muito que ela seja feliz, eu quero muito que ela se encontre, tá? Mas o que a gente tem sentido, Eliana, eu tenho sentido muito você muito longe com a situação de colocar em mim e em seu pai o erro de tudo que aconteceu, tá? Houve apenas um rompimento de um casal, mas eu vou continuar sendo tua mãe para o resto da vida. E o que eu quero é que você me respeite para poder a gente poder verificar, porque eu não sou nada mais do que nada, tá? Mas eu tenho um pouco mais de experiência, então eu posso te orientar, eu posso te ajudar. Tá? Agora, você saindo de um ambiente familiar, indo viver num movimento de casa, onde só tem muita gente diferente, tá? Eu me preocupo, porque eu não sei aonde você está. Você tá dentro de um acampamento, tá? É uma coisa muito severa, muito perigosa, e com muito receio. O que eu queria era que a gente conseguisse fazer uns combinados para você poder ir e fazer a sua vida. Eu não quero em momento algum que você pare de estudar. A minha ideia aqui não é só a parte o que eu não aceito é continuar pagando para você
viver em comunidade. A ideia é que você volte a fazer, a trabalhar, a estudar, para poder fazer o melhor para você. A minha preocupação é você. Você é minha filha. Vocês concordam da gente passar para a mediação, marcarmos uma outra sessão Eu e posso falar, sairmos, doutora? Eu posso falar? claro, Como minha mãe falou ali, a nossa relação, ela não é só financeira. Eu também quero. Eu me proponho até aí fazer uma faculdade em Sorocaba. Lá tem realmente cursos e cursos públicos que eu poderia estar tentando vestibular. Eu me proponho, mas eu também eu fico amarrada porque eu não quero atrapalhar novamente. Eu já atrapalhei, de repente, eu atrapalhei a vida deles anteriormente, dela e do meu pai, e eu também não quero atrapalhar agora a vida dela com outra pessoa. A gente fica, eu fico intimidada, entendeu? Eu fico nervosa, eu tenho às vezes crise do pânico, eu do nada eu começo a chorar. Então, assim, eu tenho 18 anos. Eu estou passando por tudo isso. Então, é, E eu estou aqui para te ajudar. então, o que eu queria era isso, que a gente conseguisse novamente, dentro dessa nova perspectiva, né? Da sua nova relação, do meu pai lá longe, com meu irmão lá longe, que a gente conseguisse achar um caminho. Me proponho, né? A senhora me conhece, sabe que eu sou estudiosa, sempre fui estudiosa. Na primeira faculdade que eu passei de física, que você mesmo falou, que a senhora falou, é uma faculdade difícil, eu passei. Então, se eu continuar estudando, eu também acredito que eu consiga passar na faculdade que eu quero, e pode ser lá em uma pública lá na cidade que a senhora está morando. Então, eu gostaria muito que a gente aqui, né, conversei bastante com a doutora Michela, que a gente conseguisse hoje resolver, porque isso me dói muito, né? E eu sinto que muitas vezes, com essas questões, né, vindo aqui hoje numa sessão, eu nunca vi no negócio da justiça, então isso me intimida. Eu queria muito conseguir resolver isso logo, para que a gente conseguisse respirar e pensar mais claramente no que eu posso fazer para melhorar essa relação, e a gente conseguir sair daqui já com uma situação resolvida. Qual faculdade que você gostaria de fazer lá em Sorocaba? Então, agora eu estou pensando de fazer realmente na área de humanas, né? E eu sei que lá, é óbvio que eu já dei uma olhada em umas faculdades lá, até pelo fato da senhora estar residindo lá, mas eu posso estar dando uma olhada mais a fundo, né? E ver qual faculdade pública, né, que tem lá, que eu poderia estar fazendo e que vem de encontro com essa nova realidade que eu estou vivenciando, né? Da área social. Tá, Eliana, mas a ideia seria, eu queria ter um prazo, queria que colocasse um prazo para a gente poder organizar isso. claro. Senhora Isamar, é, eu acredito que todos nós aqui estamos preocupados com a mesma situação. Ficou claro para a senhora o sentimento da sua filha, ela ter colocado que ela tem 18 anos, que ela quer encontrar soluções também, para que vocês possam voltar Ela a só tem que me conviver. escutar um pouco. Entendo. A senhora está colocando que a sua filha não a ouve, é isso? Sim, ela ficou muito rebelde depois que eu me separei, sabe? Aconteceu só uma ruptura de um casal, só isso, tá? Mas continuo sendo a mãe dela. Entendo. Eu acredito que a gente poderia ter hoje um plano, colocando algumas metas e datas, né, para que a gente pudesse retomar essa situação.
Por exemplo, a Eliana não vai entrar agora na faculdade, ela terá de prestar o vestibular, ela precisa ver aquilo que ela realmente quer. A minha ideia era marcar a próxima sessão por volta de março, que daí ela já vai saber o que ela quer e já vai ter prestado o vestibular. Como a senhora colocou, a senhora quer um prazo. O ideal seria que ela já viesse com a sua matrícula, para que a gente pudesse resolver o problema da faculdade, certo? Agora, retomar o diálogo entre vocês, o relacionamento de vocês, marcarem algum encontro, uma outra conversa, mãe e filha, para que vocês possam se entender, falar sobre esse sentimento, essa situação que está mal resolvida para ambas, né? Da mesma maneira que a senhora se coloca que quer retomar esse relacionamento, a Eliana também quer. A única coisa que eu aceito, me desculpe, tá? Mas é uma coisa que me aflige muito. A ideia é que a gente poderia marcar até março, tudo bem, só que ela fosse para Sorocaba já, tá? Sim. Eu alugaria um espaço para ela ficar, para ela estudar, e no começo do ano, no final do ano, ela prestasse o vestibular para poder entrar no vestibular, entrar numa faculdade. Porque ela, com 18 anos, sem faculdade, não vai conseguir nada na vida. Ela precisa ter mais estudo para poder entrar no mercado de trabalho. Pela ordem, eu poderia uns minutinhos para conversar com a minha cliente, inclusive sobre essa proposta que a senhora Isamar está fazendo, para a gente ver se a gente Claro. consegue alinhar algum tipo de solução para essa questão. Sim, Bom, então a gente vai sair, a gente vai conversar e a gente tá. já retorna, tá bom? Perfeito. Podemos dar uns minutinhos. A senhora Isamar quer conversar com seu advogado também. A senhora precisa de um tempo, ou nós vamos aguardar aqui até Eliana? a Então, a gente Eliana. só vamos aguardar. Ok. Enquanto elas conversam. Doutor Rodrigo, vamos também sair para a gente poder verificar, a gente conversar? Sim, sim, podemos sim. Ok. Acho que já dá para voltar, não dá, doutora Thaís? Eu tenho horário já. Já. Vamos voltar, gente. Eliana, Michela, podemos retomar? Antes da saída, havíamos acordado já em um novo vestibular, a Eliana em Sorocaba, certo? Estudando, se preparando. Sim, eu conversei, né, com a minha cliente, a Eliana. Hum. Ela realmente está disposta, né, a ir, né, para Sorocaba, na cidade da mãe dela. Só que ela gostaria que a mãe, então, alugasse, né, esse espaço para que ela pudesse estar ali se preparando, né, para que ela venha
alcançar êxito aí no vestibular, que ela vai estar prestando novamente. Então, A única coisa que conseguiria fazer o pagamento seria num espaço de estudantes, tá? Que seria um quarto exatamente para ela estudar. Porque um lugar específico para ela só estudar, um apartamento, isso daí eu não conseguiria. Seria só um quarto para ela poder estudar e fazer o vestibular no final do ano. Eliana, se você gostaria de falar você mesmo com as suas palavras. Eu tenho a situação do meu namorado, né? Que ele trabalha, mas ele com certeza é o amor da minha vida e ele vai me visitar. Então, assim, ela não falou nada dessa questão, né? Do meu A minha namorado. preocupação é só minha filha. Não, eu entendo, mãe, eu entendo isso, mas se você se preocupa comigo também, eu estou dizendo para você que ele é muito importante para a minha vida, que ele Perfeito, também me vocês dá o podem se apoio. encontrar, mas não precisa. Não tenho como fazer um pagamento também o fato de morar uma casa para vocês morarem. A Não, não ideia é foi, fazer um espaço para você poder estudar. mãe, não foi isso que eu conversei com a minha advogada. Simplesmente porque, como você não tocou nesse assunto, eu queria deixar claro que ele, de repente, ele vai me visitar, a gente vai ficar algum tempo junto, porque ele não vai poder morar comigo nesse espaço que a senhora está propondo, porque ele está arrumando um emprego, e o emprego que ele está arrumando é em São Paulo. Então, ele teria que ir no final de semana, ou até conseguir arrumar um emprego em Sorocaba, mas eu não posso deixar de pedir a sua opinião aqui, para depois não virem conflitos que não foram discutidos. Né? Então, Tá. é nesse sentido. O que eu estou me propondo, Eliana, é te fazer um pagamento de uma vaga em uma república, tá? Então, é essa a minha posição, porque realmente tudo é muito caro. Eu não tenho condições de fazer um pagamento a mais do que isso, que seria mais ou menos o que eu estou pagando para você agora, tá? Então, eu pagaria, mas com o teu compromisso de voltar a estudar, tá? E usar esse espaço de tempo que a gente tem desse final de ano, tá? Para você fazer um estudo e você entrar numa faculdade pública, tá? Para poder só conseguir fazer o pagamento, porque é só isso que eu consigo. Eu não tenho condições de fazer um pagamento de uma faculdade privada e ainda ter a situação de fazer todo o pagamento de uma sobrevida tua na cidade, tá? Você não aceitou de ficar com a sua tia, tá? E eu já estava pagando para sua tia para você ficar lá, com alguns custos dela, tá? Mas agora, com você indo para lá, eu preciso que realmente você entre numa escola, uma faculdade privada, desculpa, pública, Público. tá? E você ficasse Esse é o meu numa objetivo. república com uma vaga. Eu entendo. Mas a senhora entendeu isso também. Aproveitando esse momento, eu vou falar. A senhora é sempre muito dura quando a senhora fala comigo. A senhora só está falando financeiramente. A senhora não. O seu tom de voz, mãe, Eu, como sempre, a senhora sempre foi muito dura comigo. Sempre. aqui Então, nós, assim, nós eu estamos para poder entendo. resolver isso, Eliana. A gente não Mas assim, pode falar outras coisas. eu estou falando aqui para a senhora o que me deixava triste antes e novamente, aqui a senhora só está vendo o lado financeiro. A senhora não É para Eliana, isso, consegue olhar para essa mim? questão é para isso. Nós não estamos numa terapia, tá? Mas Então, por Eliana, eu que eu queria que a gente tentei? fosse Por que bem eu tentei? pontual para que a gente fosse resolvesse. Então, mas eu é, estou sendo sincera com a senhora, para a senhora ver que às vezes o que eu preciso também, mesmo com esse tempo de distância que nós estamos, às vezes é de uma palavra mais carinhosa. Só isso. vamos manter a calma. Olha, nós estamos na mesma situação. Eliana, eu queria te fazer uma pergunta. Veja bem, nós já chegamos aqui a alguns denominadores comuns entre você e a sua mãe. Você coloca a questão do seu namorado. O que você poderia fazer para atender às suas necessidades
e também namorar, e também encontrar a sua mãe, e também retomar o seu laço com a sua família. Você tem alguma ideia disso? O que você poderia fazer? A sua mãe está colocando que ela não tem condições financeiras para bancar tudo isso. Que tal você pensar no lugar dela? Que ela também está tentando retomar esse relacionamento com você, está fazendo o melhor que ela pode. Em nenhum momento ela diz que ela não vai atender às suas necessidades. O que que você pretende? O que que você acha que é viável para você neste momento? Não, do que eu conversei com a minha advogada, eu acho que o que ela está propondo é, é razoável, no sentido de que ela está deixando esse espaço para eu estudar, para eu passar no vestibular. Só que eu confio em mim, eu tenho certeza que eu vou passar no vestibular. Eu já quero Ótimo. deixar meio que organizada essa situação também. Então, eu não poderia deixar de falar do meu namorado. Mas eu acredito que, assim, eu passando no vestibular, eu consigo trabalhar também, arrumar algum emprego de meio período, mesmo que isso dificulte um pouco os meus estudos, né? Mas, como todo mundo está me tratando aqui, eu já sou uma pessoa adulta, então eu tenho que tocar minha vida, não tenho? Não é isso que vocês estão demonstrando para mim? Que eu já não sou mais um adolescente, eu sou uma pessoa adulta, eu tenho que tomar conta da minha vida? Então, assim, eu passando no vestibular, vamos ver a carga horária, né? Se é o dia todo, porque na outra faculdade era o dia todo. E quem sabe eu arrume um emprego aí de meio período, o meu namorado consiga transferir para Sorocaba, arruma um trabalho. Então, se é o que minha mãe pode me oferecer, eu acho, né, doutora Michela? Sim, Eliana, Daquilo que nós é aquilo que conversamos. nós conversamos, né? Você aproveita, né, essa oportunidade que a sua mãe está te dando, né, para que vocês também se aproximem, você tem esse desejo no seu coração, né? Eu vi que a sua mãe está disposta a isso, então eu acho que seria interessante, né, vocês darem essa oportunidade a vocês. Isso, nós duas aí Pela tentar. ordem, doutora, a minha cliente nunca deixou de querer reatar o laço com a sua filha. E aqui, quando a gente estava trocando comunicação aqui, ela viu a disponibilidade que a filha teve de se deslocar até Sorocaba, de buscar essa república, né, como a proposta da minha cliente trouxe, e ela enxerga isso como uma coisa benéfica. Né? Acho que a partir desse momento em que elas estão dialogando aí para tentar resolver essa questão, acho que tem tudo para transformar essa questão da melhor maneira possível. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu só queria Nós pontuar pod- que nós vamos fazer isso a partir até dia 15 de agosto. Você já está lá em Sorocaba, Eliana? Então, agora eu tenho que ver tudo isso, né, mãe? Eu tenho que organizar, depende da senhora arrumar lá também o local. Até dia 15 do 8 eu consigo alguma coisa para você poder ir para lá. E eu, nesse período, então, eu vou me organizando, já arrumando minhas coisas. Eu vou precisar aí de auxílio também para essa viagem, né? Não Apesar de tem que eu acho que problema. Eu venho aqui para te pegar para a gente poder ir e a gente entrar na República. então, acredito que isso já é rápido, né? E se Deus quiser me ajudar aí até no vestibular do final do ano eu já consiga passar aí na faculdade. Então tá joia. Perfeito. Todos estão de acordo que eu possa redigir o nosso acordo final, 15 de Sim, doutora. agosto. Sim, Ela estará em Sorocaba. A senhora Isamar acordou, né, em auxiliá-la, procurando um alojamento ou uma república em que ela possa estar, né, uma república. Exato. E
a parte da Eliana, se preparar para o vestibular, verificar se tem alguma atividade que você possa exercer nesse local, remunerada, se a sua faculdade será meio período, como você vai fazer. Eu acredito que nós conseguimos aqui encaminhar uma boa parte. Então, eu vou redigir o termo, se os senhores estiverem de acordo, lido e assinado. Nós podemos, então, encerrar essa reunião. Eu quero agradecer os senhores a oportunidade que me deram de participar dessa mediação, com o objetivo da gente poder reatar alguns laços, melhorar a comunicação, favorecer uma nova forma de relacionamento entre mãe e filha e dar continuidade, cada uma, às suas responsabilidades, aos seus projetos, aos seus espaços de vida. E eu acredito que nós conseguimos construir aqui um novo olhar, uma nova forma de relacionamento. Muito obrigada.